Vamos orar para começar essa aula, iniciando então essa perspectiva dos livros proféticos. Essa é a primeira aula e queremos trabalhar esse panorama dos 12 livros que nós temos aqui, dos livros proféticos, tanto os profetas maiores como os profetas menores, e queremos trabalhar com vocês essa perspectiva. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos nesse momento rogar a Ti, a Tua presença, Senhor, e pedir que o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando, derramando a paz da Tua graça nesse período de aula, que possamos, ó Deus, estar ter sido iluminados pelo Teu Espírito na compreensão das Sagradas Escrituras e do contexto da linha histórica que o Senhor tem a nos apresentar, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Então, antes de começar, eu queria ouvir vocês acerca do trabalho que foi passado. Semana passada a gente estava aqui num feriado aqui do Japão, então a gente acabou não tendo condições de ministrar essa primeira aula para vocês. Adiamos para hoje. E aproveitamos já, passamos uma pesquisa acerca dos profetas e das profecias. Eu queria iniciar ouvindo vocês acerca desse trabalho. Quem fez? Quem poderia compartilhar um pouco? Bom pessoal, boa noite, bom dia. É, o senhor começou começando, né? Porque foi bem robusto, né? Bem robusto, exigiu muito, né? E, assim, de uma visão panorâmica, foi bem interessante, né? Porque a gente começa a compreender a cronologia, a contemporaneidade de cada profeta, os motivos pelos quais eles foram usados por Deus para poder profetizar as nações, né, as classificações dos profetas maiores e dos profetas menores e a contextualização de uma maneira geral, né? Então eu achei bem robusto, mas assim de bastante crescimento. O trabalho foi um tanto mais de pesquisa mesmo, né? Para que as pessoas comecem a ter essa prática também da pesquisa, né? Afinal de contas, vocês estão num curso aí de 4 anos que vai exigir bastante leitura de vocês. E esse é um dos, das matérias que a gente precisa estar bem atento com essa linha de pensamento acerca tanto do Pentateuco, quanto dos históricos, quanto dos profetas, porque eles fazem links com todo o Novo Testamento. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva aí. Alguém mais? Pedro, George, Felipe, Diego. Professor, infelizmente eu não consegui fazer o trabalho. Eu comecei, mas eu não consegui concluí-lo, então eu não tenho muito como falar, né? Mas assim, dentro do que eu estava pesquisando, é muito interessante perceber quando a gente estuda os profetas, né? Sobre como Deus ele trabalha essa questão da continuidade da narrativa bíblica, né? Da progressão, da revelação. E entender isso a partir dos profetas é muito interessante, porque você percebe Deus falando através dos profetas para o povo, mas ele ainda continua falando até hoje, né? Ele fala para o povo, aponta para Jesus e ele continua falando aos nossos corações hoje. Então, perceber isso, né, nos profetas é muito interessante. Professor, boa noite. Professor, eu sou de outra turma, eu estou tentando me encontrar, mas essa matéria eu já paguei, viu? Aí eu vou sair, tá certo? Jesus abençoe vocês. Tá mutado, professor.
O áudio está mutado. Tá, é verdade. O meu estava mutado. Pedro, você vai falar alguma coisa? Boa noite. Ok, então vamos lá. Eu quero já iniciar aqui deixando como é que a gente vai trabalhar com vocês. A gente vai estudar, então, de uma forma panorâmica os textos principalmente os profetas maiores. A gente vai ter um aprofundamento maior no livro de Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nos demais livros, nós vamos dar algumas pinceladas e também queremos fazer um seminário com os alunos. Eu vou estar colocando lá no grupo, certo? Para que todos possam estar trabalhando aí em grupos, possivelmente de duplas, para que nós possamos alcançar os outros 12 e a gente fazer, então, esses menores, cada um apresentando um panorama, fazendo um seminário desses livros, né? Tanto Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente quer que vocês tenham essa percepção, mas além de apresentar de forma panorâmica, o que nós queremos também é que vocês possam ter em mente essa cronologia da linha do tempo dos profetas, compreendendo aquele espaço em que nós temos a criação, um povo que é eleito, essa eleição por meio de Abraão. Abraão, então, com seu povo, com sua família, se tornando um grande povo, esse povo entrando na terra do Egito, esse povo sendo resgatado pela perspectiva da liderança de Moisés. Moisés, então, saindo com esse povo da terra do Egito e entrando no deserto, se encontrando com Deus no Monte Sinai, e ao se encontrar com Deus no Monte Sinai, eles começam a vagar pelo deserto durante 40 anos até a entrada até a entrada na Terra Prometida, e essa entrada na Terra Prometida sob a liderança de Josué. Após a liderança de Josué, cerca de 24 anos, as terras são divididas e não deixa então uma sucessão de liderança, e essa sucessão de liderança, ela acaba levando o povo a entrar no período de juízes. Esse período de juízes, ele gira em torno aí de 400 a 430 anos. Esse período, então, acontece fazendo com que o povo tenha um declínio da sua espiritualidade, e o texto deixa claro porque eles andam conforme as suas próprias vontades, cada um fazendo o que queria. Nesse período, Deus levanta e suscita juízes que são, na verdade, homens inspirados por Deus, sim, mas levantados pelo Senhor para levantar como que uma liderança tribal para dissipar ou guerrear contra alguma nação estrangeira que está levantando-se contra o povo em determinados lugares da região da Terra Prometida. Dessa forma, com o último juiz, Samuel, que nele então se encontra três ofícios, ele tem então a perspectiva do profeta, é através de Samuel que nós vamos ter essa institucionalização realmente do profeta, do vidente. Através de Moisés, de Samuel, nós temos então nele o profeta, o juiz e o sacerdote sendo evidenciado numa mesma pessoa, e através dele nós temos então essa perspectiva do reinado sendo inaugurado. Com o reinado, nós temos aí um período de paz, um período de tranquilidade, de unidade, com três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. A partir, então, do filho de Salomão, Roboão, nós temos uma divisão. E é nesse período do Reino Unido, do Reino Dividido, que se apresenta, então, essa função profética com muito mais ênfase. É nesse período que nós temos, então, essa evidência dos profetas
falando, se posicionando contra o povo, apontando seus erros. Como alguns dizem, os profetas são profetas do caos, né? São profetas que são vozes de Deus em tempos de crise. Geralmente os profetas eles apresentam-se quando um povo está passando por dificuldade ou declínio de espiritualidade e ou quando uma pessoa, um rei tem passado fazendo cometido pecados, né? Então, eles sempre estão aparecendo nesse período de crise. Então, são vozes de Deus para atrair a atenção do povo e dessa forma fazer com que o povo volte às práticas da espiritualidade. É importante, então, nós percebermos essa linha histórica que alcança o Reino Unido, o Reino Dividido, os cativeiros e o período pós-cativeiro. É essa linha histórica que nós vamos perceber que os profetas estão atuando, em alguns momentos para o Reino do Norte, em outros momentos para o Reino do Sul, em alguns períodos cronológicos pré-cativeiro e pós-cativeiro. Essas perspectivas, que por muitas vezes não são tão claras nos textos bíblicos, para vocês precisam ser atuantes. Por exemplo, nós vamos falar sobre Malaquias. Quando a gente falar sobre Malaquias, já está claro sobre as nossas perspectivas que Malaquias é um profeta, é o último profeta do Antigo Testamento, que está atuando no período pós-exílico, né? Num período que já foi reconstruído o templo, já foi reconstruído as muralhas, e ele é ali, não posso dizer, contemporâneo de Neemias. Então, e aí você vai, eu vou falar de Jeremias. Não, Jeremias já é aquele profeta que atua antes do cativeiro e durante o cativeiro. Você vai falar de Daniel. Daniel, então, é aquele que está vivenciando o cativeiro, lá no meio, na casa da corte real. Ou você vai falar, então, de Isaías, é exatamente aquele pré-cativeiro. Ele está falando ali antes desse período, atuando muito mais no reino do sul, ali, para o reino de Judá. E você tem, por exemplo, Ezequiel, que vai estar trabalhando também nesse período durante o cativeiro. Então, isso são perspectivas que vocês precisam estar atentos, e é isso que nós queremos fazer com toda essa aula, levar vocês a essa compreensão dessa linha histórica do Reino Unido, com os três reis, o reino dividido, a perspectiva da Assíria invadindo o reino do norte, a Babilônia invadindo o reino do sul, e você também perceber que existem os profetas que estão atuando nesse período, que estão pré-cativeiro, pós-cativeiro. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, já para a gente perceber essa percepção de vocês. Acerca do que vocês estudaram, do que vocês leram, o que seria um profeta na visão de vocês? O profeta seria aquele homem chamado por Deus para ser como boca de Deus, né? É, ele é levantado por Deus para trazer a sua mensagem para o povo, seja essa mensagem uma mensagem de condenação, de demonstração de pecados, né, confrontação de pecados, ou uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, muitas vezes uma mensagem messiânica também, né? Muito bem, Felipe. Alguém mais quer complementar? Não? Participem, pessoal. Vamos estar junto aí. Eu gosto dessa fala de vocês. É importante que dá uma dinâmica na aula. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse ofício profético do Antigo Testamento, a gente vai trabalhar um pouco mais isso durante a aula, mas esse ofício profético do Antigo Testamento, na perspectiva do Antigo Testamento, também ele atua na contemporaneidade? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que sim, só que numa perspectiva diferente. Hoje, a igreja ela é a voz de Deus
para as nações com o intuito de anunciar a vinda de Cristo, né? Então, antigamente os profetas eles anunciavam os acontecimentos, né? E já hoje a igreja ela se torna, ela tem esse papel para poder anunciar a volta de Cristo. Alguém mais? Podem falar, pessoal. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Existem profetas antes dos profetas? O que é que vocês acham? Existem profetas antes dos profetas? Eu Moisés foi acredito um, né? assim que eles não foram como função, né? Mas eles su- tiveram homens que surgiram como profetas de Deus. Por exemplo, o próprio Noé, o Abraão também surgiram como profetas, mesmo que eles não fossem profetas de fato, né? Não foram chamados como profetas, mas Deus os levantou para trazer essa mensagem, para falar no nome dele, né? O texto masotérico, ele, ele vai dividir de uma forma interessante o Antigo Testamento e ele usa uma nomenclatura que às vezes não é acostumada aos nossos ouvidos. Ele usa a ideia de profetas anteriores e profetas posteriores. Quem seria então os profetas anteriores? Seria então Josué, Juízes, Samuel e Reis. Ele usa a nomenclatura dos nomes dos textos bíblicos para tratar essa ideia dos profetas anteriores. E os profetas posteriores, e isso está relacionado então à perspectiva do reinado, eles estão, são propriamente os profetas escritores, né? Então, nós temos aí, dessa perspectiva dos profetas escritores, os profetas maiores e os profetas menores. Essa é uma forma de se estudar, né, os livros e perceber também essa perspectiva. Agora, por que estudar os livros proféticos? O estudo dos livros proféticos, dos textos bíblicos, não é apenas um exercício acadêmico, mas uma imersão profunda na compreensão de como Deus se revela na história e na humanidade. Isso é extremamente importante nós percebermos, pois os profetas foram instrumentos divinos em momentos cruciais da jornada espiritual de Israel, transmitindo então essa mensagem que continua a ecoar para os nossos dias. Lembre-se, nós estamos trabalhando os livros proféticos e temos essa perspectiva. São palavras inspiradas, foram vozes de Deus em tempos de crise, eles têm suas autoridades reconhecidas pelo Novo Testamento e tem a história de redenção. Precisamos entender, pois, como o Antigo Testamento é um livro escrito por profetas, é a palavra de Deus inspirada. Nós temos essas vozes que foram usadas em tempos de crises e que acabam também nos trazendo norte, indicadores de como também podemos, como sociedade, como comunidade, como igreja, se comportar em momentos que são extremamente parecidos. Se nós olharmos as perspectivas, por exemplo, do que Daniel começa a escrever em tempo de uma crise para ele regional, nacional, mas ao mesmo tempo saindo de uma terra, indo para outra terra politeísta, onde o povo está vivendo ao contrário da sua perspectiva religiosa. Isso se assemelha muito aos contextos diversos dos nossos tempos. Então, nós temos as autoridades do Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, olhando para o que estes homens escreveram e nós temos a história da redenção sendo contada e crida e escrita por estes homens. Então, olhando por essa perspectiva, nós temos então, sim, muito, muito o que nós estudarmos e aprendermos com os livros proféticos. Agostinho, ele afirma
que o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo é revelado pelo Novo. Então, os profetas são parte integral dessa revelação progressiva de Deus, nos ajudando então a ver com coerência as narrativas bíblicas como um todo. Então, a gente precisa dar mais ênfase ao que o Antigo Testamento tem a nos ensinar. Os livros proféticos têm esse papel essencial e crucial na história de Israel, que faz parte da história maior, completa de toda a Bíblia. Aliás, não há como entender algumas passagens de forma adequada ou separada da função da relação da lei e dos profetas. Precisamos, então, de ouvir esses porta-vozes, essas vozes designadas por Deus, e o que eles conclamavam ao povo de Deus a voltar às raízes da aliança do Senhor, a anunciar as bênçãos, quanto também as maldições, pela lealdade ou pela deslealdade. Isso são vozes que estão sendo ecoadas no Antigo Testamento com autoridade e com ações de inspiração que hoje servem também para as nossas vidas como palavra de Deus. Agora, entender isso tudo dentro do contexto histórico é extremamente crucial, porque a gente começa a entender que cada um fala para um determinado local, para uma determinada região, para um determinado tempo. Eu não posso apenas pegar o contexto e se espalhar como se nada tivesse falando a todos os tempos e todas as épocas. Para compreender adequadamente as mensagens proféticas, é essencial situar cada profeta em seu contexto histórico específico. A atividade profética se intensificou particularmente em três períodos críticos da história de Israel, cada um marcado pelos seus desafios únicos e a identidade e a fidelidade do povo à aliança. A história desses profetas está intrinsecamente ligada aos grandes impérios que dominaram aquele período, que são a Síria, Babilônia e Pérsia. Nós temos ah, esses três grandes impérios norteados ali e atuando com o povo de Deus. E é mediante esse momento histórico que esses profetas estão cada vez mais atuando. Esses impérios não são apenas forças políticas, mas também representam uma ameaça religiosa e cultural à fé monoteísta. Lembre-se, por exemplo, da perspectiva da Assíria. A Assíria invade o Reino do Norte. O Reino do Norte é um grupo que já estava bastante dissidente, disperso da lei do Senhor e acabam sumindo do mapa, eles desaparecem praticamente. Não é à toa que o profeta Isaías, quando profetiza acerca da terra de Zebulon e Naftali, no capítulo 9 de Isaías, nós vamos perceber que ali é uma profecia bíblica para que o próprio Cristo inicie o seu ministério em tempos de trevas, em lugares onde havia obscuridade. E ele vai chamar ali lugar de terra de gentios, lá no Antigo Testamento, lá no texto de Isaías, cerca de 600 a 900 anos antes de Cristo iniciar. Então, nós temos ali uma profecia bíblica que se cumpre na pessoa de Cristo, ele começando o seu ministério na terra dos gentios. Que terra era essa? A terra do norte. Isso é extremamente importante nós fazermos esses links. Os profetas interpretavam, então, os eventos geopolíticos, né, essa palavra bem atual para os nossos dias, em tempos que estamos falando de tarifaço, ah, de de capitalismo, de socialismo, de guerras. Hoje, eu não sei se vocês estão, mas o mundo está totalmente geopolítico com os impérios e com uma nova perspectiva, que a gente olha esses eventos geopolíticos da época das alianças de Deus, desse povo com Israel, mostrando que o mesmo as maiores potências mundiais estavam sob controle de Deus e que Deus estava reinando sobre tudo. E quando a gente aplica isso para o passado e traz essa verdade para os nossos dias, precisamos então ter a plena consciência que é o mesmo Deus que está atuando sobre o domínio desse mundo. Ele não perdeu.
o seu trono, né? E como observou então o teólogo Walter Brueggemann, ele diz: os profetas estavam engajados em uma batalha pela imaginação de Israel, lutando para que o povo visse sua realidade através das lentes da aliança e não das ideologias dominantes do seu tempo. Eu queria que vocês olhassem essa frase desse teólogo e o como ele é sutil e parece estar dizendo para os nossos dias. Os profetas estavam engajados em uma batalha pela imaginação de Israel, lutando para que o povo visse sua realidade através das lentes das alianças e não das ideologias dominantes do seu povo, do seu tempo. Essa frase, ela parece ser bastante atual quando a igreja também precisa estar engajada em combater as batalhas não pelo que elas acham ou pelas imaginações dela, mas por meio das Sagradas Escrituras e lutando pelas Sagradas Escrituras, não se lidando com as ideologias, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro dos nossos dias. O como isso é importante nós começarmos a perceber. Mas o ofício, essa função profética, de fato e de verdade, ela vai aparecer no tempo de Samuel, como eu já havia dito aqui para vocês. É quando o reino se divide, de fato e de verdade, e Israel estabelece, então, como monarquias separadas, surgem então os grandes profetas, os quatro maiores, e os 12 menores. A gente tem profetas que são escritores, né, os maiores e os menores, mas também temos profetas que não são escritores. É o caso de Elias, Eliseu, e outros que a Bíblia não cita o nome. São profetas que atuaram como vozes de Deus em tempos de crise, mas esses profetas não foram escritores, não foram inspirados por Deus para escrever. Aí alguém foi e escreveu isso que eles falaram. O texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 13, diz assim para nós: O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Essa é uma palavra que no Antigo Testamento nós temos o cuidado, pois a palavra vidente nos nossos dias ela tem uma conotação mais pejorativa e não condiz com que no Antigo Testamento atuava como essa perspectiva do profeta. Dizia: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por parte do intermédio dos meus servos, os profetas. Então, nós temos aí 16 livros proféticos do Antigo Testamento que se dividem ah, em profetas maiores e em profetas menores. Se eu perguntar para vocês, qual a diferença de um profeta maior para um profeta menor? É o tamanho do livro, né? Correto, Felipe. Muito bem. Não tem diferença, na importância da escrita, mas a quantidade que ele escreveu. Você vê, por exemplo, Malaquias, se eu não estou enganado, escreveu 4, foi 5 capítulos. Você tem Isaías, que escreveu 66 capítulos. Então, nós temos então esses, não são divididos pela importância, mas pela quantidade de material escrito. E os cativeiros de Israel e os cativeiros de Judá são os principais temas dos profetas. Os registros deles se encontram aí em 2 Reis, capítulo 17, verso de 1 a 23, 24, de 11 a 25, e são chamados cativeiros assíricos e cativeiros babilônicos. Alguns profetas serviram antes do exílio, outros depois. São por isso chamados pré-exílicos e pós-exílicos. E são nomenclaturas que a gente vai atuando e percebendo ao longo do tempo. Os profetas do período pré-exílico, por ordem, nós temos os nomes dos seus escritos: Obadias, Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias.
Jeremias, nós temos essa perspectiva dele estar antes do cativeiro, durante o cativeiro. Os profetas de Israel, especificamente o reino ah, do, do norte, duraram um período e foram Jonas, Amós e Oséias. E aí você tem Oséias sendo pré-exílico e atuando de uma maneira mais específica para o reino do norte. Nós temos os profetas de Judá, que foram Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Os profetas do exílio ou do cativeiro babilônico foram, eu gosto de incluir Jeremias, né? Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas especificamente Ezequiel e Daniel. E na linha de tempo nós temos que perceber que Deus deixou Jeremias na terra de Jerusalém para que ele pudesse profetizar o que ia acontecer e ver o que estava acontecendo. É por isso que ele escreve Lamentações de Jeremias, que é aquilo que ele estava vendo durante esse período da intervenção da Babilônia em Jerusalém. Mas nós temos Daniel, que é levado para a corte, e nós temos o Ezequiel, que é levado para estar junto com os cativos. Ele vai morar junto com aqueles que estão exilados, né? Estes profetizaram para todo Israel, todos os israelitas. Jeremias se estende, então, por esse período, e depois do exílio, nós vamos ter, então, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Não, nós vamos ter os livros históricos de Esté, Neemias, que vão contar esse período de retorno, e Esdras, né? De retorno para a terra, e vão contar exatamente a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. E é nesse período que Zacarias, Malaquias e Ageu vão estar lidando com esse povo que volta para a terra prometida aí para a glória de Deus. Até agora, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram estar perguntando? Sim ou não? Tá dando para entender aí tranquilo até agora? Sim? Ótimo. Tudo ok. Então, só para deixar mais claro essa linha temporal, essa atividade profética que está registrada nas Escrituras, tem uma duração de aproximadamente 4 séculos, que vai exatamente do período pré-exílico ao período pós-exílico. E esses são divididos em 3 períodos importantes e principais, né? Como nós já dissemos aqui a nomenclatura: período pré-exílico, o exílio babilônico e o período pós-exílico. E quando a gente olha para esse momento, no pré-exílico, esse período é um período marcado pela crescente ameaça da Assíria e da Babilônia e de um declínio espiritual religioso do reino de Israel e do reino de Judá. Então, para o reino do norte, Amós e Oséias, eles pregam contra a idolatria e a injustiça social antes da queda de Samaria e para a Síria em 722. Para o reino do sul, nós temos então Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias pregando, né, trazendo sua profecia, advertindo sobre o julgamento vindouro, enquanto ainda ofereciam esperança e restauração futura. É exatamente isso que nós vemos, somente no texto de Isaías e Miqueias, nós temos essa percepção. Ó, vai chegar aí um negócio está acontecendo. Você vê então Isaías falando algo que vai acontecer cerca de 100 anos antes de acontecer, mas eles falam tanto dessa advertência do julgamento, como também de uma palavra de esperança. E aí, quando. Pode falar, Jonas. Quando a gente olha para o contexto das profecias
do Antigo Testamento, sempre nós vemos Deus combatendo o pecado da nação e também, muito ligado a isso, a injustiça social. Sim, Nos dias de hoje, nós combatemos muito o pecado, falamos muito sobre santificação, mas a injustiça social, ninguém fala mais nisso. é uma falha da igreja, Como é né? que o senhor avalia isso? Essa é Oi? uma falha da igreja que acredito que por causa de ações políticas, né? E aí entra essa perspectiva um pouco mais política, é, a política enveredou pela questão pública social de uma maneira muito assertiva, posso dizer assim, atraindo para si essas responsabilidades, mas com muito interesse. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, falando do nosso momento contemporâneo, é que a igreja entendeu, por exemplo, que essas responsabilidades não fazem mais parte dela. E aí nós reduzimos o nosso retrato social apenas a entrega de cestas básicas, né? Geralmente isso é o que muitas vezes fazemos. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, quando a gente fala sobre justiça social, eu não estou falando apenas de assistencialismo, mas também da defesa da dignidade humana, que por muitas vezes é. E aí entra num outro perigo, né? Você se tornar apenas uma assistência social, que eu acredito que a gente precisa ter as duas coisas, tanto essa defesa da palavra, quanto também a pregação contra o pecado, mas também esse olhar para a injustiça social e atuar de uma forma mais assertiva também. Entender isso para os nossos dias é um dilema. Quando se encontra um caminho para isso, a igreja ela se destaca de uma forma mais assertiva nos nossos dias. Mas essa é uma fala muito interessante, Jonas. Quando a gente olha para a Babilônia, voltando para cá, esse período do exílio da Babilônia, ele traz então a três profetas, os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, ele testemunha a queda de Jerusalém, o chamado, e chama o povo ao arrependimento. Você tem Ezequiel que ministra para os exilados de Jerusalém, chamando também esse povo a uma restauração. E ele faz isso por meio das visões que ele tem. Ele é bastante apocalíptico, né, nas visões. Bem, a gente vai trabalhar um pouco sobre Ezequiel, mas ele ministra de maneira especial aos exilados da Babilônia, mostrando para eles o pecado e o porquê eles estão naquele lugar. E você tem então Daniel, que serve à corte da Babilônia, então recebe também algumas revelações do futuro, e é ele que diz que o tempo chegou, né? Quando esse período passa, se cumprindo exatamente Daniel dizendo, ó, chegou o tempo, a profecia de Jeremias, de Isaías já se cumpriu, é tempo de voltar, aparece então nesse período da reconstrução nacional e da espiritualidade. Já agora no Império Persa, nós temos Ageu e Zacarias incentivando a reconstrução do templo e a renovação da aliança. E por fim, nós temos Malaquias confrontando essa identidade, confrontando essa indiferença religiosa e o formalismo religioso que estava sendo vivenciado naquele momento e, ao mesmo tempo, apontando para algo que vai acontecer, que é a vinda do Messias. Então você tem essas impressões e essa progressão da revelação histórica, de como Deus continuou a falar com seu povo em diferentes circunstâncias, adaptando então sua mensagem às necessidades espirituais e à necessidade de cada época. E isso aqui é muito interessante porque a gente precisa olhar também como esse ofício profético. Para os nossos dias, para olhar para as necessidades do nosso tempo. Eu percebi há algum tempo atrás
que estávamos respondendo muitas vezes perguntas que não fazem mais parte do nosso tempo. Era tempo dos reformadores. E a igreja continuava, muitas vezes, vivenciando esse tempo aí, que é algo que não deveríamos estar mais respondendo, porque teoricamente já está bem resolvido para uma maioria da igreja. Falando novamente sobre o ofício profético, vamos ver um pouco sobre essa etimologia, né? Sobre o que é essa palavra, né? A palavra hebraica para profeta, navi, ou essa palavra, como é uma língua não falada, a gente tem dificuldade de expressar ela. Ela significa literalmente aquele que é chamado ou porta-voz. Em alguns textos bíblicos também tem essa palavra como vidente, né? O profeta era essencialmente um intermediário divino autorizado que falava em nome de Deus ao povo. Em Êxodo, por exemplo, nós temos ali nesse período bem antigo aí, Êxodo 7, versículo 1, diz assim: Deus estabelece a analogia fundamental, assim como Arão seria porta-voz de Moisés, o profeta seria o porta-voz de Deus. Apesar de Moisés estar se colocando ali como desculpa de não querer, uma das últimas desculpas de Moisés é: não, Deus, envia outra pessoa, não manda eu, né? Mas Deus disse: não, você vai, mas você vai com porta-voz, né? E é como se esse porta-voz ele representasse hoje hoje não, no Antigo Testamento, essa perspectiva. Na perspectiva do Antigo Testamento, da Septuaginta, da tradução da Septuaginta, a palavra traduzida, ela traz assim, aquele que fala antes, é aquele que proclama, enfatizando então o papel do proclamador da mensagem divina, não apenas como preditor do futuro, mas como alguém que traz uma palavra com autoridade. Então, nem todo mundo era profeta, ele tinha que ser chamado para isso. Então, o profeta não escolhia sua vocação, ele era escolhido e comissionado por Deus. Exatamente, Maralto. Então, muitos relatos de chamados proféticos, como de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, mostram a iniciativa divina frequentemente e essa relutância humana diante da magnitude da tarefa. Por exemplo, nós vemos Ezequiel, ele lutando, porque teoricamente ele seria um sacerdote e ele é chamado para ser profeta. E isso traz algumas dúvidas, né? Mas isso também carrega sobre o profeta a autoridade e legitimidade. O verdadeiro profeta falava com autoridade e dizia: Assim diz o Senhor, distinguindo-se dos falsos profetas, que falavam por sua própria imaginação, e a autenticidade de um profeta era necessário ser verificado. Então, ele tinha a fidelidade da aliança a uma revelação anterior, ele tinha um cumprimento de suas predições, ele tinha a integridade pessoal e moral dele, e ele tinha coragem para enfrentar até mesmo os poderosos. Isso era extremamente importante para a vida de um profeta. Então, nós temos aqui algo interessante de se perceber, é que ah, os profetas, eles precisam entender a sua natureza, né? Então, quando a gente trabalha a natureza da profecia hebraica, por exemplo, nós vamos perceber que a profecia bíblica, ela se define num sentido mais amplo, por ser uma revelação oral ou escrita, uma linguagem humana, dada por meio de um porta-voz humano, transmitindo e esclarecendo a vontade de Deus. A profecia do Antigo Testamento inclui também eventos proféticos, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, a serpente de bronze, ambos com significados proféticos para o Antigo Testamento. As ordenanças do tabernáculo e do sacerdócio também estão repletos de significados proféticos por causa das suas tipificações. No sentido mais específico, o termo é utilizado para referir-se aos discursos humanos, os discursos de homens especialmente escolhidos e ungidos para ocupar os ofícios proféticos.
Contudo, é preciso deixar claro que nem todos os profetas do Antigo Testamento são escritores. Os escritos proféticos que temos são aqueles que o Espírito Santo preservou por causa de suas implicações para o futuro em relação àquela época e também em relação à nossa época. Mas é extremamente importante nós percebermos essa natureza, né? Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que a principal responsabilidade dos profetas do Antigo Testamento era anunciar essa vontade de Deus, comunicar a sua revelação, e isso podia conter eventos preditivos, mas não era essencial ou era a principal marca de um profeta do Antigo Testamento. Seu ministério tinha notadamente um caráter reformador e chamada a abandonar o pecado e retornar à obediência do pacto. Nós temos três termos ligados ao profetismo do Antigo Testamento. O primeiro, que é o Nabi, ou Navi, que traz a ideia de um profeta, uma pessoa chamada. Geralmente, o profeta desse tipo fazia parte de um grupo de profetas. Nós tínhamos um segundo nome para o profeta, que era o Roé, que é um particípio ativo do verbo ver, traduzido por vidente. E o vidente costumava andar sozinho. O termo é usado 10 vezes, sendo 6 aplicados a Samuel. E o terceiro particípio, ou a terceira palavra no Antigo Testamento, era o Rosem, um participativo também que vem dessa ideia de ver, mas era traduzido tanto como profeta quanto como vidente, e esse era aplicado praticamente a Gade, geralmente associado ao rei, exceto no texto de 2 Crônicas 29, verso 30. Esse profeta podia ser chamado de homem de Deus, ressaltando então o grau de intimidade do profeta com Deus. Uma passagem importante na definição desse termo é 1 Samuel capítulo 9, verso 9, onde é dito claramente que houve uma mudança de uso nos termos do profeta vidente. O dever principal do profeta era cuidar da vida moral e religiosa do seu próprio povo. Quando o povo andava em obediência, o profeta nunca era evidenciado. Então ele era silenciado. Os seus escritos eram repreensões por causa das más condições existentes na época. Por isso as denúncias tinham um sentido muito geral. O profeta, geralmente, sempre, melhor dizendo, era um hebreu, não só falava do julgamento que viria sobre o povo por causa dos pecados, mas também predizia acontecimentos futuros. E esse acontecimento se referia principalmente às nações de Israel, mas também a outros povos mencionados, não somente quando entravam em contato com Israel. Eles eram homens extremamente corajosos e denunciavam os pecados dos seus dias. Eles convocavam o povo para deixar os ídolos, a prática da idolatria, e voltavam-se para Deus. É verdade que se preocupavam com essa corrupção moral, política da nação, mas a maioria tinha a preocupação com o fato desses estarem abandonando ao seu pecado da idolatria. A Quando a gente trabalha o aspecto de uma função do profeta, nós podemos dizer que, de uma forma mais clara, nós temos a ideia dele revelar a vontade de Deus, denunciar as injustiças sociais e a idolatria, e consolar e manter a esperança, e ter essa função de sentinela. Então, os profetas, eles desempenhavam esses múltiplos papéis na sociedade israelita, servindo como uma consciência moral e espiritual do povo e de seus líderes. E suas funções eram completamente interligadas, tornando então essa visão de manter o povo fiel à aliança. Ah, Isso traz muito a nós percebermos a função profética da igreja, não nessa perspectiva
da revelação, né, que muitos têm hoje, mas do anúncio da defesa do evangelho, da defesa da injustiça e do combate à idolatria, do pecado, do consolar e manter a esperança e de ser uma sentinela, literalmente em tempos obscuros como nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a função e percebemos como isso era importante na época e como também isso ainda continua sendo importante para os nossos dias. Então, o profeta ele revelava no Antigo Testamento a vontade de Deus. Ele vinha e dizia: Assim diz o Senhor. Hoje nós temos já a revelação pronta, nós já temos as Sagradas Escrituras. Mas naquela época, os profetas eram principalmente os comunicadores da palavra de Deus para situações específicas, como declara então Êxodo capítulo 7, e eles funcionavam como boca de Deus, transmitindo as instruções divinas e interpretando eventos históricos à luz da aliança, da aliança. Pode falar, Jonas. São duas perguntas. A primeira, como que seria a escola dos profetas que está registrado no livro de Samuel? E a segunda pergunta é, dentro dessa perspectiva que o senhor acabou de falar, João ele pode ser considerado também um profeta, já que ele escreveu a Revelação, que é Apocalipse? João está falando do Novo Testamento? Sim, uma Sim. perspectiva profética, né? Com relação a desculpa aí, a Samuel, você me faz melhor essa pergunta para mim aqui, tentar te responder de uma forma melhor. No livro de Samuel, lá é registrado a escola dos profetas. Sim. Como que seria essa escola dos profetas? Essa é uma pergunta interessante. A gente tem poucas informações acerca disso, né? Mas é através de Samuel que nós temos então essa ideia de um grupo que se reúne para estudar as Sagradas Escrituras e, por meio das Sagradas Escrituras, manter um padrão de vida e iniciar, então, essa perspectiva daqueles que estariam comunicando a palavra de Deus. Então, seria um pouco mais focado nisso aí, e não essa ideia de alguém estar ensinando alguém procurar se revelar. Não, não. Era mais algo, pelo que a gente entende, estuda aí, mais algo focado nessa perspectiva da própria palavra mesmo, sendo transmitida, né? Então, quando a gente fala sobre denúncias e das injustiças da idolatria, os profetas eles confrontavam corajosamente os pecados do povo. Essa parte da injustiça social, por exemplo, Amós, né? Ele detesta e despreza as suas festas religiosas. Antes, corra ao direito com as águas e a justiça como um ribeiro perene. Essa palavra do profeta traz então essa perspectiva de algo que está errado sendo cometido pelo povo, mas também essa prática da infidelidade religiosa, na prática da idolatria, né? O próprio Oséias, ele já vai dizer assim: não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. É o próprio profeta Oséias que vai dizer assim: o meu povo perece por não conhecer as sagradas escrituras, né? E que Jesus vai repetir sobre isso. Os profetas trazem também essa perspectiva de manter a esperança. Mesmo em momentos obscuros, mais severos, os profetas quase sempre anunciavam então uma mensagem de esperança, de restauração futura. E esta dimensão, ela consola e é particularmente evidente, principalmente no texto de Isaías, os capítulos 40 a 66, Jeremias, o capítulo 30 e 33, Ezequiel, dos capítulos 36 a 37. Nós vemos, por exemplo, Isaías: consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Né? Você tem então essa perspectiva de uma esperança sendo colocada. Essa fala, ela também precisa ser evidenciada nos nossos dias. Nós continuamos a ter uma expectativa de futuro, uma esperança que precisa ser consolada por nós. Mas também precisamos dessa função de sentinela, que é uma coisa que os profetas tinham bastante, né? Os profetas serviam como vigias espirituais, alertando sobre os perigos iminentes, resultando na infidelidade da aliança. O filho, Ezequiel 3:17 diz assim: Filho do homem,
Eu o constituí sentinela para a nação de Israel. Portanto, ouça a palavra que eu lhe digo e dize-lhes a advertência da minha parte. Essa função incluía essa advertência quanto à proteção e à demonstração e o cuidado pastoral que o profeta tinha pelo povo, que às vezes nós não tínhamos, não acabamos não tendo essa percepção. E é extremamente importante nós observarmos isso, né? Quando olhamos essa função profética, então o profeta encorajava o profeta lembrava o seu povo dessa segurança, da bem-aventurança, depender da fidelidade da aliança, de sua conduta. Ele também encorajava o povo e a Israel quanto às coisas futuras e à sua desobediência. Ele selava a qualidade da autoridade da mensagem de Deus quando o profeta, a sua profecia se cumpria de maneira objetiva e averiguável. O profeta, quando falava, ele tinha que ter a certeza que isso ia ser aplicável, ia ser alcançado pelo povo. Mas eu queria ah, trabalhar vocês aqui com uma pergunta. Como identificar, então, os falsos profetas no Antigo Testamento? E eu queria que vocês lessem alguns textos. Eu queria dar aqui um tempo para vocês. Eu não vou nem dividir vocês, certo? Eu vou só escurecer aqui a minha a minha tela aqui e deixar vocês discutirem um pouco sobre essa questão dos falsos profetas. Eu queria que vocês lessem, eu queria que vocês anotassem Isaías, 1 Reis, capítulo 22, e 1 Reis, capítulo 13, e 1 Reis, capítulo 18. Ah, com esses textos, eu queria que vocês respondessem como identificar ou como discernir um falso profeta. Eu queria que vocês dessem uma lida nesses textos, discutissem um pouco, e daqui a uns 15 minutos a gente volta para tentar discutir sobre isso. Tranquilo? Eu vou repetir os textos. 1 Reis, capítulo 22, 1 Reis, capítulo 13 e 1 Reis, capítulo 18. Anotado aí? Então, Diego, Pedro, Kissi, Aline, interajam aqui um pouco. Eu vou desligar minha câmera e vocês fiquem aí à, à vontade, certo? Daqui a uns 15 minutos eu volto para o que vocês trabalharam aí. Pessoal, agora pode ligar a câmera, viu? Eu não. É porque a esposa tá arrumando a casa, bicho. Tá uma zoada danada. Tá certo. Cadê Pedrinho? Ah, eu não posso abrir, não, né? Pedrinho, aparece aí, Sai Pedrinho. tímido. Sai tímido. Como identificar um falso profeta? Fala Vamos aí, lá de meu vez para não amigo. virar bagunça. Vai, ó, fala aí, ó. Você está com a palavra, meu. Passo para vocês. Fala aí, Felipe. Você sabe. Eu sei de nada, não. Eu tô lendo. Não era pra gente ler primeiro? Eu tô indo ler. É. É, tem que ver, né?
Pelo que eu estudei um pouco, a gente vai ler agora Falar. Isso. as faltas E já vai abrindo a profetas mente de e algumas falam pessoas. segundo o coração deles, né? E aí, estão lendo? Ou está um silêncio aqui? A gente tá lendo.
Muito bem, muito boa fala de vocês aí, as percepções de vocês acerca do falso profeta, né? Existem outros textos, como vocês bem colocaram aí, né? O texto de Jeremias, capítulo 22, o texto de Deuteronômio, capítulo 13. Quando a gente pensa na perspectiva de Moisés, para Moisés, não era somente um cumprimento objetivo da profecia que caracterizava o verdadeiro profeta, mas também a sua postura frente à lei. Poderia acontecer de uma profecia falsa se cumprir, e então o falso profeta ser conclamar o povo a se afastar de Deus e adorar outros deuses, né? Pregando rebeldia contra o Senhor. Isso nós podemos perceber em Deuteronômio capítulo 13, né? Outro critério demonstrado em Deuteronômio 13 é que o falso profeta não reconhece a autoridade de Moisés e as doutrinas da Bíblia, né? As doutrinas bíblicas, né? Então, quando você começa a perceber esses detalhes, o não cumprimento, conduzir o povo a um afastamento de Deus, e a sua vida não condizer e também não reconhecer as autoridades, isso possivelmente estamos tratando de um falso profeta. Quando a gente fala de Jeremias, né, o capítulo 23, o capítulo 22, nós vamos perceber que em Jeremias o falso profeta é um homem de vida imoral que coloca qualquer barreira da imoralidade para os outros, mas a sua regra é de conformidade, enquanto que o profeta verdadeiro conclama o povo a uma vida de santidade e denuncia o pecado. O grande problema que a pregação muitas vezes mascarada de paz é profetizar também o que o povo quer ouvir, né? Os profetas de Deus nem sempre proclamavam a paz, mas eles, na verdade, encontravam dentro desse relacionamento correto com Deus, por meio da obediência à lei, uma paz que só pode sobrevir quando a santidade é satisfeita no rejeitar o pecado. Para Jeremias, os falsos profetas tinham um testemunho emprestado, uma autoridade fingida de um ministério autodeclarado, né? Quando você percebe aí os versículos 30 e 32. Quando você olha para Ezequiel, que concorda com Jeremias, nós vamos ver substancialmente acrescentado aí ao crer em mentiras. O povo ficava desprotegido em tempos de tribulação. E no Ezequiel 13, 4, 7, nós vemos isso. Uma vez que a falsa profecia ela, ela, é, ela procura ser isenta de um conteúdo moral, ela se torna um insulto para o justo e uma ação que encoraja os ímpios, né? Então, as profecias, elas precisam ter essas percepções e a gente, então, dessa forma, introduzir e compreender que existem os falsos profetas. E o que eu falei aqui, ela também se aplica para os nossos dias, né? Você vê líderes que não reconhecem outros, você tem líderes que estão conduzindo o povo a uma vida de pecado, né? Você tem líderes que não estão usando a Bíblia como regra de fé e prática. Você percebe N e N circunstâncias que também podem ser identificados como falsos profetas dos nossos dias. Vocês concordam ou discordam? Assina embaixo. Plenamente. Concordo plenamente. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Se não, vamos fazer uma pausa aqui de 10 minutos para vocês tomarem um café e a gente já já volta para terminar essa aula inicial. Tranquilos? Vamos dar uma pausa aí de 10 minutos, 10 a 15 minutos a gente volta já já. É o tempo de tomar um café. Então, pessoal, voltando aqui do intervalo, então a gente vai terminar essa parte agora, caminhando já para o final da aula, falando um pouco sobre os tipos de profetas, né? Eu já falei isso aqui um pouco, mas eu queria ressaltar isso novamente, né? Quando a gente fala sobre os tipos de profetas, nós temos então aqui uma perspectiva de que os profetas eles atuaram em alguns lugares, né? Então, o ministério profético em Israel antigo não era uma situação que acontecia pega dali, pega daqui, ou como se fosse qualquer coisa.
mas na verdade se apresentava de uma forma muito rica e diversa e de origens diferentes. Diferente, por exemplo, dos sacerdotes, que tinham uma tribo, que tinha uma linhagem a ser seguida. Nós percebemos que os profetas eles tinham contextos e formas de atuações diferentes. Essa diversidade reflete, então, uma amplitude da revelação divina e uma adaptabilidade da palavra de Deus de diferentes circunstâncias e história, né, na questão das perspectivas sociais e culturais. A gente vai ter, por exemplo, os profetas da corte, né? Esses profetas atuavam próximos ao poder político, tendo acesso direto aos reis e à aristocracia, à liderança daquela época, né? Que é o caso de Natã, como conselheiro de Davi, ali em 2 Samuel, né? Nós temos a questão de Isaías, que também tinha essa perspectiva de ser da corte, ele tinha acesso à corte real de Judá, aconselhava o rei, como o rei Ezequias, né, durante a crise da Assíria. E nós temos Daniel, que serviu em posições de influência na corte da Babilônia e da Pérsia, né? Esses profetas, ah, esses profetas frequentemente equilibravam as proximidades ao poder com as necessidades de manter a independência profética para confrontar o pecado quando era necessário. E aí a gente vai ter uma classificação dos profetas escritores e não escritores, que a gente já trabalhou sobre isso, né? Os profetas escritores são exatamente aqueles cujas suas profecias foram escritas e canonizadas, né? Nós temos aí os 16 livros proféticos, né? Mas temos também os profetas que não escreveram, que são figuras como Elias, Eliseu, cujos ministérios são descritos nos livros históricos, mas que não deixaram seus próprios escritos, né? E isso não quer dizer que eles não foram influentes nem tão importantes assim. Como eles, tem outros que a Bíblia não cita alguns os seus nomes. Mas temos aqueles também que são oriundos do populacho, né? São os profetas mais popular, né? Esses são oriundos das camadas mais sociais e diversas e frequentemente fora das estruturas religiosas e políticas oficiais. Então, é o caso de Amós, né? Que ele próprio diz em Amós 7,14, né? Não sou profeta nem filho de profeta, mas pastor de ovelha e cultivador de sicômoros, né? Nós temos o caso de Miqueias, que ele também diz, né, que era um profeta rural que denunciou a opressão dos camponeses pelos poderosos de Jerusalém. E nós temos o próprio Jeremias, né, que, embora ser de uma família sacerdotal, frequentemente se opôs ao estabelecimento religioso do seu tempo. Esses profetas frequentemente traziam uma perspectiva periférica, né, dando voz aos marginalizados, né? Parece uma linguagem um pouco até esquerdista, né? Mas é exatamente essa perspectiva e oferecendo críticas mais radicais às estruturas do poder trabalhando essa perspectiva da injustiça social. Essa diversidade, ela é extremamente interessante, demonstra como Deus usou pessoas diferentes, de origens diferentes, de posições sociais diferentes, para comunicar sua mensagem, garantindo que a sua palavra alcançasse a todos os níveis da sociedade israelita. Então, isso é algo muito interessante de se observar na perspectiva profética, né? Quando a gente trabalha a classificação das profecias, a gente tem geralmente aí quatro tipos de classificações. A primeira, essas profecias de advertência e julgamento. Uma segunda é as profecias messiânicas. Nós temos, em terceiro lugar, as profecias de restauração ou esperança. E por fim, não tão importante, né? Não menos importante, melhor dizendo, as profecias apocalípticas, né? Que são essas que geralmente atraem mais as atenções das pessoas, né? Então, o que cada uma trabalha, né? Essas mensagens proféticas do Antigo Testamento podem ser categorizadas de acordo com seu conteúdo e propósito, revelando então essa ação multifacetada da revelação, trazendo uma melhor natureza e objetividade de cada profecia. As profecias de julgamento, de advertência, nós podemos perceber então
que eram mais denúncias, né, contra o pecado e anúncios da consequência iminente por quebrar a aliança de Deus. Era predominante em Amós, Oséias, Sofonias, algumas profecias de Isaías e de Jeremias. A estrutura frequentemente utilizada como oráculos do juízo de Deus contra Israel, contra Judá, contra as nações vizinhas. Essa fórmula inclui ainda ai daqueles que, né? Essas são falas que caracterizam essas profecias de julgamento, né? Nós temos por três transgressões de Israel e por quatro não retirarei o castigo, diz Amós 2:6. Então essas são palavras de julgamento, profecias de julgamento, né? Você tem as mais bem claras, né, as profecias messiânicas, que são predições sobre a vinda do Messias, suas características, obra e a inauguração desse reino. Ah, dispersas por diversos profetas, elas são faladas por diversos proféticos, especialmente no livro de Isaías, Miqueias e Zacarias. Esses são os três que mais falam sobre as predições acerca do Messias. E descreve o Messias como rei davídico, como servo sofredor, como pastor, e são fundamentais para a compreensão cristológica do Novo Testamento, né? Uma bem clara é Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, né? Trabalhando exatamente essa profecia messiânica de Jesus. As de restauração ou de esperança são promessas de revelação da aliança e restauração após o julgamento, né, o período dos cativeiros. Essas profecias têm uma predominância nos textos de Isaías, do capítulo 40 a 66, de Jeremias 33, 30 a 33 e de Ezequiel, dos capítulos 36 a 48. São essas partes finais dos livros que vão trabalhar essa parte da esperança, da restauração do povo, né? E elas são introduzidas geralmente por naqueles dias ou depois disso vai trazer esse consolo, essa esperança, né? Inclui como temas a ideia da nova aliança, do retorno do exílio, da restauração de Israel. E como diz o próprio Ezequiel 37:26, farei com eles uma aliança de paz. Porei o meu santuário no meio deles para sempre, né? E por fim, nós temos as profecias apocalípticas, né? E essas são as oriundas de mais discussões, né? As revelações sobre o fim dos tempos, usando uma linguagem simbólica e visões cósmicas. Elas são predominantes nos profetas Daniel, Ezequiel, Joel e Zacarias. Então, por exemplo, uma profecia apocalíptica e escatológica de Joel, né? Ele fala que nos últimos tempos virá então o derramar do Espírito Santo sobre todos. Então, quando a gente estuda escatologia, nós vamos perceber que a escatologia, ela vai trabalhar a escatologia realizada, e essa escatologia realizada é aquilo que as profecias do Antigo Testamento que apontavam para acontecer já aconteceram, né? Então, no caso, a vinda do Messias, a descida do Espírito Santo, são profecias cumpridas, né? Então, você olha e você vê isso, não? Nessas profecias do Antigo Testamento está uma ação caracterizada por símbolos elaborados, por visões, intervenções angelicais, e descreve a sucessão de impérios mundiais e o estabelecimento final do reino de Deus, como, por exemplo, o texto claro de Daniel, quando Daniel, no tempo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, diz Daniel 2, capítulo 2, verso 44. Daniel tem a visão também de uma estátua, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso mais na frente, e que representa cada período do reino, o Império Assírico, Babilônico, Persa, Grego e o Império Romano, né?
Ele vai trabalhar todos esses impérios numa descrição muito clara. Adiantando, então, temos os principais temas dessas literaturas proféticas, né? Apesar da diversidade de contextos históricos e estilos literários, os profetas do Antigo Testamento abordavam temas recorrentes que revelam preocupações fundamentais da fé israelita. Esses temas formam a estrutura teológica que sustenta a mensagem profética. A gente trabalhou ali ainda agora, quando a gente volta aqui, a classificação das profecias: advertência, messiânica, restauração e uma apocalíptica. Quando a gente vem trabalhar a literatura, o tema dessas profecias, mas antes de eu entrar nos temas particularmente das profecias, eu queria perguntar para vocês: quais são os temas hoje teológicos, quais são os temas que hoje nós temos ouvido falar nos púlpitos dos nossos dias? Como uma igreja com uma ação profética da pregação do evangelho. Como é que a gente observa isso? Quais são os temas abordados e combatidos pelos que são importantes para hoje, para a igreja contemporânea? O que é que vocês me dizem? Você falado muito sobre santificação, né? A regeneração, a escatologia, de uma maneira mais abrangente mesmo, o próprio tema. Isso são os assuntos teológicos saudáveis, né? Mas quando a gente olha para a realidade de outras igrejas, a gente percebe que de teologia não tem nada a não ser sensacionalismo, né? Mas, assim, em termos teológicos mesmo, assim, eu observo muito sobre a regeneração, a santificação, missões também, né? Você percebe que há uma falha nossa como igreja e instituição, não estou falando de denominação nem igreja local, mas uma falha nossa como igreja Reino de Deus, a igreja que faz parte desse reino, que atua na sociedade defendendo temas específicos, né? E, e às vezes são esquecidos por nós. Quando a gente olha para os profetas, de uma forma geral, eles vão trabalhar praticamente alguns temas importantes para a sua época dentro dessas classificações. Primeiro, ao voltar à perspectiva da aliança. A aliança mosaica é o quadro de referência para todas as profecias. Os profetas funcionavam como advogados da aliança de Israel e suas obrigações pactuais, e as consequências sobre violar essa aliança. Então, esse era um tema forte e está sempre repetindo nessa perspectiva da aliança. Quando a gente olha para os nossos dias, esse é um tema que deveria também estar sendo trabalhado à luz da aliança, da nova aliança que a gente celebra todos os meses. Uma outra coisa, a justiça social. Os profetas denunciavam veementemente a opressão dos pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros, insistindo que a verdadeira adoração a Deus é inseparável da prática da justiça. Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Se alguém lesse esse texto separadamente, talvez fosse um discurso da esquerda, né? Mas você percebe que é um discurso sobre a defesa dos oprimidos, mas que era uma pauta que Deus tinha de trabalhar. Isso é também trabalhado no Novo Testamento. E é interessante perceber sobre isso. Quando a gente olha uma perspectiva do universalismo, tenha cuidado, não estou falando de um tema teológico agora, certo? O que eu quero falar com isso é, embora centrado em Israel, os profetas frequentemente expandiam sua visão para incluir todas as nações no plano salvífico de Deus. E aqui entra a perspectiva da missão de Deus, de encontrar a outras pessoas, de viver isso, esse processo de discipulado, da relação com o próximo. Enquanto hoje a maioria das igrejas diz assim: se converter, saia do mundo e não sejam enviados ao mundo para pregar o evangelho, como diz o discurso de Jesus.
Aqui nós vemos então o próprio Isaías dizendo: os povos virão e dirão: vejam, venham, subamos ao monte do Senhor, ele nos ensinará os seus caminhos. E é sempre um chamado a essa perspectiva a todas as nações. Em terceiro lugar, é um combate ao pecado, principalmente o pecado da idolatria. Então, a adoração a outros deuses, a prática religiosa meramente formalista, eram alvos constantes da crítica profética. A idolatria era visto como adultério espiritual. Você percebe que hoje a fala sobre idolatria é escassa nos nossos dias. A gente quase não se ouve falar sobre idolatria. E você percebe o teor da ação pesada dos profetas chamando o povo de adúlteros, porque estão cometendo o pecado da idolatria, né? O Jeremias 2:13 diz assim: Deixe-me a fonte de água, deixaram-me a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. E aqui é uma profecia acerca do pecado da idolatria desse povo. Em quarto lugar, nós vemos um chamado à restauração, essa palavra da esperança, né? Para além do julgamento, os profetas vislumbravam um futuro messiânico, um futuro de restauração nacional e espiritual, frequentemente associado à vinda do Messias, à nova aliança. Jeremias 31:33 diz: Porei a minha lei no intuito deles e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando a gente trabalha sobre restauração e esperança, um tema que deveríamos tratar muito nos nossos dias é acerca do céu, dessa nova perspectiva, da cultura do céu vivendo aqui hoje, dessa perspectiva de falar acerca da esperança vindoura, de uma nova vida e que também tem sido escasso nos últimos dias. Por fim, essa literatura, o teor dessas palavras proféticas vai falar sobre o julgamento divino. Os profetas anunciavam que Deus interviria na história para julgar o pecado, tanto de Israel quanto das nações. Este julgamento era apresentado como purificador e corretivo, e não meramente punitivo. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Quem? Porque ele será como o fogo dos ouvintes. E isso diz Malaquias capítulo 3, né? E é interessante perceber no texto de Malaquias que antes dessas profecias punitivas, julgativas, o texto é aberto pelo profeta Malaquias dizendo assim: Eu vos amo. Essa é a palavra inicial do texto de Malaquias, trazendo a graça reveladora de um Deus que amou e os escolheu, independente de como eles estavam e de quem eles são, independente da formalidade religiosa e do cumprimento religioso deles, Deus havia escolhidos e amados, e aí sim vem com a palavra mais punitiva, vem com a palavra mais corretiva. Interessante que esses temas eles estão interconectados, formando então uma teologia profética coerente que equilibra a santidade e o amor de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia e o foco em Israel e o seu propósito universal de alcançar as nações. Lembra que isso está sempre no foco de Deus. Os profetas não eram, então, apenas críticos sociais ou visionários futuristas, mas parecem teólogos profundos que articulavam a natureza e as suas expectativas para o seu povo numa linguagem poderosa e impactante. E isso nos chama a atenção para os nossos dias, porque são coisas que nós também precisamos para a pregação dos nossos dias, né? Quanto à linguagem, e ao estilo dos profetas, nós podemos perceber que os profetas não eram apenas mensageiros divinos, mas também oradores, escritores magistrais, usados em uma variedade de recursos literários para ampliar o impacto de suas mensagens. A forma era insuperável do seu conteúdo para comunicar a ação profética. Nós temos vários gêneros literários sendo utilizados pelos profetas escritores. Nós temos os oráculos, visões simbólicas, ações simbólicas, lamentações e disputas judiciais. Os oráculos
eram os pronunciamentos formais indicados, assim diz o Senhor. As visões simbólicas, principalmente por Amós, Zacarias, Ezequiel, eram experiências visuais que tinham as suas interpretações. As ações simbólicas são exatamente a dramatizações, a gente vai ver muito isso no texto de Ezequiel, como uma mensagem profética. Você vê, por exemplo, Jeremias quebrando um jarro, Ezequiel se deitando e trazendo atos simbólicos, queimando, fazendo ações simbólicas com seu próprio corpo. Nós temos o texto de Lamentações, né, expressando a dor e o pecado e a destruição escrito principalmente por Jeremias. E nós temos as próprias disputas judiciais, que são processos legais onde Deus acusa o seu povo por violar a sua aliança. Alguns recursos poéticos também são utilizados. Essa questão poética a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes no próximo módulo, quando a gente for estudar os livros poéticos. Então, nós temos o paralelismo, nós temos imagens vívidas, nós temos a hipérbole, nós temos ironia e sarcasmo sendo colocado nessas estruturas, que são exatamente uma forma da poesia poética hebraica sendo utilizado por eles. Então, à medida que a gente estuda isso, a gente começa a ter mais percepções sobre essas ações literárias do texto. Até aqui tranquilo? Estamos já terminando. Ah, Focando um pouco agora nos quatro grandes profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os chamados profetas maiores destacam-se não apenas pela extensão dos seus livros, mas pela profundidade teológica e impacto histórico de sua mensagem. Cada um deles, destes quatro profetas, trouxe uma perspectiva única que complementa uma sobre a outra, trazendo então uma relação de Deus com o seu povo em momentos cruciais e na história deles. Então você vê, é uma sequência. Primeiro Isaías, 100 anos antes, depois vem Jeremias, depois vem Daniel e depois Ezequiel. Essa sequência, ela traz uma ação clara do que Deus está querendo fazer e mostrar. Por exemplo, Isaías, ele atua em Jerusalém durante a crise assírica, e o seu livro se divide em duas ou três partes, dependendo do teólogo que você lê, que vai do capítulo 1 ao 39, com advertências de julgamento pré-exílicos, e do 40 ao 66, que alguns vão dividir do 40 ao 55 e do 56 ao 66, que vai trabalhar essa perspectiva da consolação, da libertação do exílio e da restauração e da nova criação. Aqui em Isaías, nós temos temas distintos: santidade, o servo sofredor, a redenção universal, né? E temos aquele célebre e único texto: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí, eu já quero deixar para vocês, porque essa é a nossa próxima aula, vamos nos especificar no texto de Isaías. Como eu falei, a gente vai trabalhar principalmente os quatro grandes profetas, né, de maneira mais exaustiva, e eu vou colocar lá no grupo para de dois em dois estarem dividindo sobre os outros doze temas para que a gente possa estar apresentando os livros como um seminário, certo? Então, eu vou colocar uma pesquisa para vocês acerca do texto de Isaías, para que a gente já possa, na próxima aula, já ter vocês fundamentados um pouco sobre esse texto. Eu vou incentivar a leitura de vocês no texto de Isaías. Eu vou colocar ali um trabalhozinho, uma pesquisa, para que vocês possam, parecido com o outro, assim, médio, né? Fácil, tranquilo, para que vocês possam estar só tendo a perspectiva de leitura, já que eu não estou pedindo uma leitura para vocês, né? Eu poderia pedir a leitura dos 16 livros, seria muito bom, né? Mas não vou pedir a leitura. Então, eu vou pedir para vocês, em compensação, esses trabalhos que vai complementar para o trabalho de vocês. Dando a sequência, nós temos Jeremias. Jeremias já ministrou durante 40 anos a queda de Jerusalém. E ele testemunhou também essa destruição da cidade do templo e a cidade e o templo, né? Ele é um profeta
profundamente pessoal. As suas revelações, elas trabalham esse aspecto da luta interior e das confissões de Jeremias. O próprio texto de Lamentações é uma fala muito pessoal, né? E vocês têm essa profecia que ela complementa a visão de Isaías. E aí você tem Daniel, que é um jovem levado para a Babilônia, e ele está na corte e também trabalha na Babilônia e na Pérsia durante esse período, né? E ele tem um livro dividido em duas partes, uma visão apocalíptica e um texto narrativo contando as suas histórias. E o texto de Ezequiel, que para mim é o texto mais fantástico, né? Assim, mais bonito de se ler e talvez o mais complicado de se entender. É um sacerdote que se tornou profeta e é levado pela primeira leva, né, de deportação para o exílio da Babilônia, e ele vive entre os exilados. E é um texto que tem muitas visões, visões complexas, ações simbólicas, e ele tem vários temas trabalhados ali: a glória de Deus, a responsabilidade individual, a renovação espiritual interior, e temas escatológicos, né? Ezequiel 36, 26 diz: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração novo de carne. Esse é um texto bem conhecido nosso, mas que está exatamente trabalhando esse contexto da renovação daquele povo voltando para numa promessa futura de voltar para a sua terra. Então, esses quatro profetas fornecem um quadro teológico abrangente dessa crise de ser anunciado que vai ser invadido, a invasão e o período dessa invasão. É o período que a gente vai trabalhar com vocês com mais insistência. E aí os profetas menores vão trabalhar dentro desse contexto, uns pré-exílicos, trabalhando para o Reino do Norte e profetizando para o Reino do Sul, e os outros pós-exílicos, trabalhando essa perspectiva do retorno a Jerusalém e a reconstrução dessa perspectiva. Então, nós temos esses profetas, que os profetas menores vão trabalhar exatamente esse período. Quando eu olho para o período pré-exílico, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, cada um deles com uma ação específica, em um período específico. Oséias, por exemplo, utiliza sua própria experiência matrimonial como metáfora, retratando o amor e a persistência de Deus por Israel, apesar de sua infidelidade. Como posso abandoná-lo? Meu coração compadece dentro de mim. Oséias 11, versículo 8. Então, Oséias é um profeta que vai trabalhar um período pós-exílico, trabalhando exatamente esse aspecto da infidelidade do povo e do amor de Deus a esse povo ainda infiel, Deus sendo fiel à sua própria palavra. Joel, nós já temos ali uma data mais ou menos incerta, mas ele vai trabalhar a praga dos gafanhotos, vai apresentar o dia do Senhor, o julgamento da restauração, e ele vai falar exatamente sobre essa profecia escatológica do derramar do Espírito Santo sobre todos os povos, sobre toda a carne. Eu prefiro melhor usar essa palavra do que povos, sobre toda a carne. Aí você tem Amós, que é um pastor de Judá enviado ao Reino do Norte, e ele vai falar sobre a denúncia, sobre as injustiças sociais. Obadias é um breve oráculo do contra Edom e suas hostilidades, né? O reino que são descendentes de Esaú, e Deus então fala que por eles serão destruídos, né? Então tem essa profecia contra Edom e Deus usa Obadias para isso. Você tem Jonas, não necessariamente o que está aqui conosco, mas aquele que vai profetizar para Nínive, levando então essa compaixão e um aspecto da missão de Deus alcançando outros povos, mesmo o profeta não querendo pregar para que eles se arrependam. Então, é um texto bastante rico, principalmente na ação missiológica. E você tem Miqueias, isso tudo antes do pré-exílio. Miqueias é contemporâneo, possivelmente amigos, né, de Isaías, e ele denuncia as opressões sociais, a corrupção de Judá, enquanto profetiza sobre o Messias, né? O Messias que vai vir de Belém.
né? Miqueias 6:8, um texto bastante conhecido, diz: O que o Senhor exige de você? Pratica a justiça, ama a fidelidade e anda humildemente com o seu Deus. Esses profetas estão atuando aqui tanto em Judá quanto no Reino do Norte. E aí você tem o período do fim do exílio, né? E no exílio você tem Naum, Abacuque e Sofonias. Naum é aquele que anuncia a queda de Nínive como julgamento divino, contrastando então a mensagem de Jonas: o Senhor é bom e o refúgio em tempo de angústia. E aí você tem Abacuque, que vai fazer esse diálogo com Deus, questionando por que o mal prospera, culminando a uma afirmação de fé apesar das circunstâncias. E é aquele célebre texto: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. E Sofonias é uma advertência sobre o dia do Senhor e sobre o julgamento de Judá e as nações, ah, e promete restauração e ao remanescente, ao humilde e ao pobre. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. E aí, por fim, você tem os profetas menores pós-exílicos, né, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias, eles atuam num período muito próximo um do outro e sempre trabalhando essa questão do templo, né? Da reforma do templo, a conduta do povo em estar se preocupando muito mais com as suas construções pessoais e não estar reformando o templo e assim por diante. Então, eles vão ter essa fala da reconstrução e do retorno do exílio para Jerusalém. E você tem, então, tem Malaquias, que é o último profeta canônico, que confronta o formalismo religioso e o declínio moral, enquanto anuncia uma mensagem da aliança e o retorno do futuro Elias, né, que vai aparecer com o próprio Cristo. Então, nós temos aí os desafios para a interpretação desses profetas. Então, há um desafio muito grande para nós trabalharmos hermeneuticamente sobre essa perspectiva dos livros proféticos. Por quê? Porque a literatura profética, ela apresenta desafios interpretativos, únicos, que exigem a atenção cuidadosa nas questões históricas, literárias, teológicas, e compreende esse desafio é essencial para uma interpretação responsável e fiel das mensagens proféticas. Então, quais são os grandes desafios que nós temos na interpretação desses textos? Primeiro, o desafio da distância histórico-cultural. Nós estamos aí há muitos anos de diferença desse povo. Segundo desafio, a complexidade dessa literatura. Os profetas utilizaram formas literárias sofisticadas que exigem sensibilidade, eles usam simbolismo, usam poesia hebraica, usam alternância entre poesia e prosa, uma linguagem figurada. Isso tudo precisa ser bem hermeneuticamente trabalhado sobre nós. Por isso, a importância de associar um estudo da hermenêutica dos livros poéticos também é importante. Isso é uma coisa que, nos livros poéticos, eu quero gastar um pouco de tempo com vocês, né, na interpretação dessa poesia hebraica. Nós temos, em terceiro lugar aqui, o cumprimento profético, né? A natureza dos cumprimentos proféticos é uma complexidade muito facetada para nós. Profecias que se cumpriram na história, padrões que se cumpriram de múltiplas formas, algumas que eram de imediato, outros que eram com diferença de tempo, algumas que ainda não se cumpriram. E estamos na expectativa. E essa é uma discussão que ainda tem se tido somente a algumas específicas a Israel, né, como nação, como povo de Deus. Não vou entrar nesse tema ainda, certo, pessoal? A relevância contemporânea. E como transpor essa mensagem para os nossos dias é algo que também nos chama bastante atenção. Como trabalhar essa perspectiva e diluir, distinguir os elementos culturais, evitar essa espiritualização também das coisas, reconhecer a continuidade e a descontinuidade, né? E, por fim, aplicar as coisas sociais, né, sobre isso. Eu queria terminar com vocês, apontando então
para que essas profecias eles tenham um ponto comum. O profeta maior, Jesus Cristo. Então, a maioria dos cumprimentos, a maioria das profecias, temos esse cunho messiânico. E nós observamos esse cumprimento profético em Cristo. O próprio Jesus usa a sua hermenêutica, utilizando os profetas, por exemplo, Lucas capítulo 24, um texto muito conhecido, 27, e ele diz: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras e nas profecias. Ele vai dizer no 44: isto é o que eu lhes digo, enquanto andava, estava com vocês, e era necessário falar que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A visão de Cristo e do reino também tem marcos exatamente dentro dessa expectativa das profecias. Então, nós temos aqui ah, o dom profético hoje, e é aqui que eu queria terminar com vocês hoje, porque há uma perspectiva diferenciada acerca do dom, né? A gente entende que o ofício profético, ele, ele termina, ele é descontinuidade, ele tem uma descontinuidade, mas há uma manifestação de um dom, né? Profetizado pelo próprio Jesus. E isso, para alguns, existe algumas diferenças, né? E é importante a gente entender isso, porque, dependendo da nossa tradição teológica, a gente vai ter aqui aqueles que são cessacionistas, né? Entendendo que não só apenas o dom de profecia, mas a maioria dos dons cessaram, principalmente com a perspectiva do encerramento do cano. Nós vamos ter aqueles que são continuistas, né? Aqueles que vão entender a, a existência dos dons dentro de uma perspectiva totalitária, né? E que é para os nossos dias. E vamos ter aqui uma outra perspectiva que é uma moderada, né? Que vai trabalhar que existe alguns que entendem que houve descontinuidade e houve continuidade, né? É claro que isso é algo que vocês precisam se alinhar, se estudar mais acerca disso. Não dá para, em apenas alguns minutos, nós trabalharmos sobre isso, mas eu queria dizer que a manifestação do dom da profecia nas comunidades cristãs, no Novo Testamento, conforme escrito em 1 Coríntios, nós temos nos capítulos 12, 14, nós temos Efésios capítulo 4, nós temos 1 Pedro e nós temos Tessalonicenses capítulo 21, examine tudo e retenha o que for bom. Nós temos a 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, que diz: aquele que profetiza, fale aos homens, edificando, exortando e consolando. Nós temos o capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios, né? Sigam o caminho do amor e desejem ardentemente os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, entender o que é isso, ela é extremamente importante. Por isso eu queria que nós lêssemos aqui, eu vou abrir aqui um texto bíblico só para que vocês possam, eu posso compartilhar com vocês aqui e a gente assim terminar. Me digam só se vocês estão vendo a minha Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Cadê a minha Bíblia? Não estou achando minha Bíblia. Achei. Vocês estão vendo aqui a Bíblia, sim ou não? Ainda não. Não? Não, tudo branco. Achei. Não, não sou. E agora? Ainda não. Não?
Não. Meu Deus. Então, faça o seguinte, abre então aí o texto bíblico, em primeira, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso, a partir do verso 7. Todos acharam? Posso ler? Efésios capítulo 7, 4, verso 7 diz assim: A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui tem um detalhe: a palavra grega dom aqui é exatamente a palavra que trabalha uma perspectiva de um presente. Aqui nós temos a palavra doreia, né? Essa palavra, ela tem um significado específico e é utilizado por Cristo, é algo que é dado por Cristo. A palavra odoreia aqui, ela é bem específico e é algo que é dado pelo próprio Cristo, é um dom dado por Cristo à sua igreja. Então nós temos aqui, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: aquele que subiu às alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Concedeu esse presente, essa doreia aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. Então, nós temos aqui a ideia de Cristo dando um presente à igreja. Quem são esses presentes? São dons aos homens. Dons homens, né? São dons que são dados aqui à igreja com a intenção de servir as pessoas, levar a igreja ao aperfeiçoamento, levar a igreja a se tornar madura, a entender as profecias. Então, esses dons são dados à igreja. O dom do apostolado, o dom da o dom do apostolado, o dom do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Pasmem. Ah, pastor, hoje nós não temos apóstolos. Concordo com você. O ofício profético e o ofício apostólico, eles houveram uma descontinuidade. Mas entendo que nós não estamos falando de ofício, nós estamos falando aqui de dom. Esse dom dado por Cristo, ele tem características específicas. Se olharmos para o apostolado, nós estamos falando aqui de uma perspectiva de treinamento, uma perspectiva de ser enviado, uma perspectiva de alguém que está capacitando outros, né? Esse líder que tem a visão do reino de Deus, o DNA da igreja, que vai transmitir isso para outras pessoas. Se a gente olhar os parâmetros de dois apóstolos, por exemplo, o apóstolo Pedro, que defende o DNA ficando em Jerusalém, e o DNA do apóstolo Paulo, que é enviado para abrir outras comunidades. Então, esse dom, ele é evidenciado nos nossos dias através dos missionários, através dos pastores que treinam outros pastores e assim por diante. Depois você pode se aprofundar mais isso. Ah, pastor, então quer dizer que tem apóstolos? Não, não temos o ofício apostólico hoje para os nossos dias. Profeta, o ofício profeta do Antigo Testamento, assim diz o Senhor, não existe mais. Por quê? Porque a palavra já foi escrita, o cano foi fechada. Mas o que quer dizer então esse dom? É aquele que vai ter características que vão trabalhar o aspecto da pregação, de chamar as pessoas a voltarem à santidade, à prática de combater o pecado, de levar a advertência às pessoas.
É claro, esse dom vai estar muito mais acessível por meio da pregação do evangelho. E aí você tem o evangelista, você tem então o pastor que cuida, e você tem o mestre que ensina com mais evidência. E aí você tem a questão dos outros dons, alguns, a característica dos dons são carismas na palavra grega, são dons que são dados, que são inatos àqueles que já desde a sua nascença e também com a sua conversão, tanto com dons pessoais como dons espirituais, e você tem os dons manifestacionais, que é os dons de 1 Coríntios capítulo 12. Isso depois você pode estudar com mais detalhe, ou então a gente pode até discutir em outros momentos, mas eu quero deixar claro que há uma diferença entre o profetismo bíblico do Antigo Testamento e a manifestação do dom do profeta do Novo Testamento, que está muito mais linkado à pregação do Evangelho do que a uma nova revelação. Não tem essa continuidade, certo? E aí você vai ter várias perspectivas aí de pessoas que estão tendo uma visão, dependendo da sua denominação, um cessacionista que entende que isso é só, que não existe mais isso, que é bem mais radical. Temos o continuista, que é aberto para tudo, e tem você vai ter, então, os mais moderados, tendo essa perspectiva de um cumprimento mais texto bíblico. Então, eu deixo isso para vocês pesquisarem e terem mais essa objetividade de pesquisar. Pessoal, perguntas acerca dessa introdução que nós demos hoje acerca dos livros proféticos? Se o silêncio é a resposta, eu entendo que todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada. Ok, então. ah, Vamos orar encerrando. E desde já, obrigado por todos estarmos aqui juntos, para a glória de Deus. Eu vou estar colocando os slides, certo, que eu fiz no grupo para vocês, juntamente com a pesquisa no texto de Isaías, para vocês estarem realizando essa pesquisa, tá ok? E isso está se acumulando. A primeira pesquisa sobre os profetas, agora a pesquisa sobre o livro de Isaías. E também vou colocar lá ainda hoje ou amanhã, sobre a questão dos seminários, para que as pessoas em dupla possam estar escolhendo o texto e já se preparando para que na última aula possa estar ministrando de maneira rápida o texto apresentado. Tranquilos? Deus abençoe a todos. Vamos orar encerrando. Pai, em nome de Jesus.